Olá galerinha, tudo bom com vocês? A partir de hoje iremos criar um quadro que se chama Você Já Ouviu Falar Quem? E traremos nomes de pessoas que marcaram a história brasileira e também mundial, personalidades que ficaram marcadas na história. Esperamos que vocês gostem dessa ideia e depois deixe aqui nos comentários algumas sugestões de quem vocês querem que a gente traga nos próximos vídeos. Sem mais delongas, para começarmos de forma brilhante, você já ouviu falar em Marighella? O inimigo número 1 da ditadura militar no Brasil? Sério isso? Seríssimo. Há 52 anos, o líder revolucionário baiano era assassinado pelo regime autoritário. E hoje você irá conhecer a história desse lendário homem. Eu sou Deco. E eu sou Pri. Se esse assunto te interessa, vai deixando seu like e se inscreve no nosso canal, pois vamos estar trazendo novidades sempre. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Roda a vinheta. Roda a vinheta! Carlos Marighella. Nas últimas semanas, o nome do guerrilheiro baiano Carlos Marighella, nascido em 1911 e morto em 1969, tomou as manchetes e redes sociais no Brasil e no mundo. Gravado em 2017, o filme Marighella finalmente estreou no Brasil. O longa promoveu o encontro de Wagner Moura, dirigindo seu primeiro filme, e seu Jorge, protagonista que incorporou Marighella. Mas afinal, quem foi Carlos Marighella? Carlos Marighella foi, sobretudo, um homem corajoso, caráter indissociável da prática revolucionária da qual foi protagonista, chegando a ser considerado o inimigo número 1 do regime autoritário. Após completar 110 anos de nascimento no último dia 5 de dezembro, o líder revolucionário foi político, escritor e guerrilheiro comunista. Nascido em Salvador, Bahia, no dia 5 de dezembro de 1911, Carlos Marighella é um dos 7 filhos do imigrante italiano Augusto Marighella, um operário metalúrgico, mecânico e motorista, com uma ex-empregada doméstica, Maria Rita do Nascimento Marighella. Incentivado pelo pai desde cedo para se dedicar aos estudos, Carlos cresceu cercado de livros e chegou a iniciar a formação em Engenharia Civil em 1929, curso que foi sua porta de entrada para a militância. Nessa época, ele começou a se envolver com política e causas sociais, reivindicando por uma Constituição democrática no país, logo após a Revolução de 1930. Foi preso pela primeira vez em 1932 pelas tropas do interventor Juracy Magalhães, nomeado pelo presidente Getúlio Vargas. Na ocasião, Carlos compôs um poema contra o militarismo. Depois que foi solto, prosseguiu em suas lutas até 1934, quando resolveu abandonar a faculdade para se dedicar integralmente aos movimentos políticos. Naquele ano, Carlos se filiou ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, e se tornou militante em tempo integral. Ele se mudou para o Rio de Janeiro e ficou responsável pela organização e divulgação do partido. Político, guerrilheiro e poeta, Carlos Marighella vivenciou a repressão de 2 regimes autoritários: o Estado Novo, de 1937 a 1945, de Getúlio Vargas, e a ditadura militar, iniciada em 1964. Foi um dos principais organizadores da resistência contra o regime militar. Teve ao todo 4 passagens pela prisão, onde sofreu espancamentos e tortura, sendo a primeira delas aos 20 anos de idade. Durante a ditadura na era Vargas, foi preso por subversão e torturado pela polícia de Filinto Miller 2 vezes. Ficou na prisão até 1945, quando foi beneficiado com a anistia pelo processo de redemocratização do país. Elegeu-se deputado federal constituinte pelo PCB baiano em 1946, como um dos mais bem votados da época. Mas neste mesmo ano, Marighella voltou a perder o mandato porque o governo Dutra, por orientação do governo estadunidense, caçou todos os políticos filiados ao Partido Comunista. Impedido de atuar pelas vias legais, retornou à clandestinidade e ocupou diversos cargos na direção partidária. Convidado pelo Comitê Central, passou os anos de 1953 e 1954 na China para conhecer de perto a Revolução Chinesa. Foi expulso do PCB em 1967 por divergências políticas
e no ano seguinte fundou o grupo armado Ação Libertadora Nacional, com dissidentes do partido. A organização participou de diversos assaltos a banco e de sequestro do embaixador norte-americano Charles Ebrick em setembro de 1969, numa ação conjunta com o movimento revolucionário 8 de outubro, MR8. Depois o embaixador foi trocado por 15 presos políticos. Com o recrudescimento do regime militar, os órgãos de repressão concentraram esforços em sua captura. Na noite de 4 de novembro de 1969, Marighella foi surpreendido por uma emboscada de proporções cinematográficas na Alameda Casabranca, na capital paulista. Foi morto a tiros por agentes da DOPS em uma ação gigantesca coordenada pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury. A morte de Marighella marcou a história da resistência armada urbana à ditadura militar no Brasil. A ALN continuou em atividade até o ano de 1974. Alguns escritos políticos de Marighella, embora redigidos em português, ganharam primeiro uma edição em outra língua, devido à censura imposta a obras do gênero pelo regime militar brasileiro. É o caso de, abre aspas, Pela Libertação do Brasil, fecha aspas, que em 1970 ganhou uma versão na França, financiada por grupos marxistas. Estão disponíveis em português, abre aspas, alguns aspectos da renda da terra no Brasil, de 1958, fecha aspas, abre aspas, algumas questões sobre as guerrilhas no Brasil, fecha aspas, de 1967, e abre aspas, chamamento ao povo brasileiro, fecha aspas, de 1968. Uma das mais divulgadas obras de Marighella, abre aspas, o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, fecha aspas, foi escrito em 1969, para servir de orientação ao movimento revolucionário. Circulou em versões mimeografadas e fotocopiadas, algumas diferentes entre si, sem que se possa apontar qual é a original. Nessa obra, ele detalhou táticas de guerrilha urbana a serem empregadas na luta contra governos ditatoriais. Ainda na prisão, desta feita em 1939, ele compôs o poema Liberdade. Um trecho do poema Liberdade. Abre aspas, e que eu por ti, se torturado for, possa ser feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo a murmurar teu nome. Fecha aspas. Sua obra poética está reunida no livro Rondo da Liberdade. Se estiver ouvindo barulhinho aí no final, porque tá tendo uma batucada aí na rua. O filme estreou no dia 5 de novembro aqui no Brasil. Se você já assistiu, coloca aqui nos comentários algum assunto do filme que você achou interessante, que vale a pena ser comentado aqui. Caso você queira sugerir alguma personalidade para que a gente também faça um vídeo sobre essa pessoa, pode também sugerir ela aqui nos comentários que a gente vai fazer. E para não perder o costume, já que estamos falando de pessoas que marcaram a história, não esquece de assistir o nosso último vídeo que fala sobre os famosos que morreram de Covid. O vídeo está bastante interessante e adoraríamos que você desse uma olhadinha lá nele. Bom, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Deixa o like. Assim poderemos saber que nosso conteúdo é relevante para você e também para darmos continuidade ao nosso canal. Não esquece, o link está aqui na descrição, ou é só aguardar esse vídeo até o final. Obrigados. Obrigado! Fui! Será que os nossos candidatos sabem cantar o hino nacional? Hino nacional? Canto, mas eu não tenho a letra de cabeça. Ouviram dos piranga, mas pra se dar Que um povo herói do braço resplandante e o céu da liberdade, raios frígidos, brilhou no sol da pátria nesse instante. Seu Senhor, Dessa igualdade, conseguimos conquistar um braço forte. Entorceio, ó liberdade. renasci pro nosso play, pra nossa morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve. Dos filhos destes sons mais gentios, pátria amada Brasil.